Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química. E aí, como eu tinha prometido para vocês, que hoje, na sexta-feira, seria aula de laboratório. E vai ser. Mas você deve estar olhando para mim e está vendo eu na cozinha, né? Poxa, tem aula de laboratório na cozinha? A cozinha é um laboratório que nós temos em casa e um dos melhores do mundo. E veja, no laboratório mais sofisticado de química que exista, você tem que ter três coisas. Uma, são as substâncias. Laboratório sem substância não existe. Dois, vidrarias. E três, acessórios. As vidrarias é o que você tem na sua casa, os pratos, né? Você tem copos de vidro, então tudo isso são vidrarias. E o último que são os acessórios. Aí nós temos no laboratório fonte de calor, você tem aqui o fogão. Você tem a água, aí você tem aqui ó, a cozinha pia com água, tá certo? E aí você tem tudo que no laboratório sofisticado tem para você realizar uma experimentação. Então só repetindo, para você memorizar. Três coisas importantes tem no laboratório: vidrarias, acessórios, que são materiais de plástico, de metal, de madeira, né? O fogão no laboratório é um bico chamado bico de gás. Depois eu vou mostrar para vocês todas essas vidrarias, o nome delas, tudo que é importante para o Enem, viu? Isso aí tem questões no Enem que cai a questões com reações e tal, e fica perguntando só o nome das vidrarias, ó. Aí você até sabe as reações, mas não sabe o nome das vidrarias. Mas eu vou postar para vocês na ordem alfabética, bem bacaninha para vocês. De pouquinho em pouquinho, tá bom? Mas continuando o nosso laboratório, então nós temos o fogo, que funciona como um acessório. Nós temos a água, eu repito, que é também acessório. E a água é acessório aqui neste caso, porque ela vem através de uma torneira. Mas a água é uma substância, uma das mais importantes no laboratório. Bom, então vamos começar a nossa experiência de hoje, estudando química orgânica. Por definição, as substâncias orgânicas, aliás, são dois tipos, grandes tipos de substâncias que nós temos no universo: as orgânicas e o grupo das inorgânicas. Então nós vamos hoje estudando as orgânicas, que é o assunto aqui de vocês. Por definição, as substâncias orgânicas, elas têm carbono. Tendo carbono, você vai, ao queimar, ver que essa substância fica preta. Então, para a aula de hoje, nós vamos utilizar dois materiais: açúcar, esse material é substância, e vamos utilizar o sal. O açúcar e o sal têm a mesma cor, você está vendo? Mesma cor, né? Tem outros tipos de açúcar, mas é indiferente. Qualquer açúcar que você utilizar, você faz essa experiência. O nome dessa testagem é chamado de análise ou teste de ignição. A gente vai utilizar o fogo para explicar isso. Toda matéria orgânica, ao ser queimada, ela fica preta. Não esquece disso. Vamos lá. Então, primeiro eu vou aqui, ó, acender o meu acessório, que é o fogão, tá? E aí, boto no fogo baixinho, é para ficar bem bacaninha a experiência. E vou tomar uma substância. Pegar aqui um pouquinho mesmo, ó, de açúcar, que é um carboidrato. E aqui nessa substância eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos lá. Olha só, levando para o fogo. Você use uma colher que tenha o cabo protegido termicamente, para que você não se queime. Que ela está no fogo e que ela seja um material, um metal, seja inox, que é para não interferir, não reagir com a substância queimando no fogo, tá bom? Então, nos primeiros lances aqui,
você pode ver que está perdendo um pouquinho, isso é água, tá? Essa água vai sumir, evaporar, mas veja que já está ficando preto. Vamos continuar. Então continuamos aqui. E aí ela começa a se derreter o açúcar, ou seja, na linguagem química, a se fundir, tá bom? E você observa, olha, a cor que ela vai ficando, vai começando a aparecer os primeiros sinais do carbono. Se você continua queimando, ele vai ficar mais preto ainda, tá? Isso é o carbono. Aqui já não existe o hidrogênio, nem existe o oxigênio, nem mais a água que fica dentro, a água de hidratação. E se você continuar no fogo, veja que é muito rápido isso, né? Pouco tempo. Aí ela vai ficando cada vez mais preta, ou seja, apurando cada vez mais o carbono. Tá bom? Bacana, né? Agora vamos repetir este procedimento utilizando um outro material, uma outra substância, que no caso é o sal. Olha só, branquinho do mesmo jeito. E vamos lá. Passando o mesmo tempo que a gente não marcou no relógio, mas a gente calcula em média aí o tempo que a gente leva. Estamos queimando também o sal. Sal de cozinha, eu lembro, formado por sódio e cloro, por isso o nome cloreto de sódio. Não tem carbono. Aqui o que pode acontecer, gente, é com muito aquecimento, o sal começar a pular. Os cristalzinhos de sal começam a pular, sair da colher, mas não fica preto. Veja, eu já gastei o mesmo tempo que gastei com o açúcar e olha só, continua do mesmo jeito o sal. Não tem carbono? Eu vou continuar, só para você ver. Você vai queimar a colher, totalmente não fica preto. Olha só. Bem, essa foi a nossa experiência de hoje. Desligando aqui o nosso gás, que é para não gastar muito. E aí fica a dica. Você pode testar se uma substância é ou não orgânica, simplesmente queimando. Se ficar preta, é orgânica. Se não ficar, não é orgânica. Essa experiência chama-se análise de ignição ou teste de ignição. Gostaram? Então, gente, até a próxima aula, até o nosso próximo laboratório. Um abraço a todos!